Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco. Neste carnaval, precisou, o Bradesco resolve. Olá, boa noite. O presidente Temer condena a paralisação ilegal na Polícia Militar do Espírito Santo e diz que o povo brasileiro não pode se tornar refém. Agora à noite, um acordo entre o governo e grevistas pode pôr fim à greve. Moreira Franco, do PMDB, volta ao cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, mas ele não terá foro privilegiado. A decisão final sobre o caso será do STF. Operação Eficiência. A Justiça Federal aceita a denúncia contra o empresário Eike Batista, o ex-governador Sérgio Cabral e outras 7 pessoas. Você acompanha essas e outras notícias logo após o intervalo. Até já! Quanto isso, quanta alegria, e o Zeca tem mais contas pra pagar. Não estressa! Começo de ano é a mesma historinha, mas o Bradesco vai te ajudar. É só falar com a gente que temos o crédito pra toda situação. IPTU, IPVA ou mais um gasto escolar, o Bradesco resolve, irmão. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Bonitinha, você já reparou que na maioria das vezes são as mulheres que carregam o peso de um relacionamento? Para entender melhor por que isso acontece, você tem que ficar comigo no Todo Seu de hoje. No palco, tem clássicos da música popular. E o cantor e compositor Zé Luiz Maziotti apresenta pra gente canções sofisticadas, cheias de bom gosto. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Vem porque eu tô aqui te esperando, vê lá. Agora há pouco, a Câmara dos Vereadores aprovou por 37 votos a favor e 3 contra, em primeiro turno, o projeto de lei que servirá de base para impor multas e outras punições aos pichadores em São Paulo. Para colocar em vigor uma lei de interesse do prefeito João Dória, do PSDB, o mais rápido possível, os vereadores tiraram da gaveta um projeto de lei de 2005, de autoria do vereador Adilson Amadeu, do PTB. O texto, que já passou por comissões e audiências públicas, prevê apenas a criação de um disque denúncia para pichação. Ele começou a ser alterado hoje para prever multa de 5 a 10 mil reais para pichadores e outros artigos que ainda estão em debate. A oposição criticou a prioridade dada ao projeto logo no início dos trabalhos da Câmara. Se fosse passar pelo trâmite normal, um novo projeto de lei poderia levar meses até a votação. Horas antes da discussão começar aqui na Câmara, o prefeito João Dória anunciou que vai propor uma lei contra as pichações. Agora a ideia é restringir a venda de tinta de spray em São Paulo, mas isso não é novidade. Já existe uma lei municipal em vigor sancionada em 1995 pelo então prefeito Paulo Maluf, que regula exatamente isso. Além dela, há uma lei federal sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2011, que também restringe a venda de tinta spray apenas para maiores de idade mediante a apresentação de documento de identidade. Mesmo redundante, já nessa tarde o vereador Quito Formiga, do PSDB, protocolou um projeto de lei nesse sentido. Enquanto os vereadores discutiam propostas alternativas ao projeto, o clima esquentou por aqui e uma confusão tomou o plenário. A vereadora Juliana Cardoso, do PT, pediu a suspensão dos trabalhos porque os assessores do partido teriam sido agredidos por assessores do vereador do DEM, Fernando Holliday. O Arthur, que faz parceria com o Movimento Brasil Livre, do qual eu faço parte, foi filmar uma reunião que estava acontecendo do PT, reunião pública do PT com o senador da República, Lindbergh Farias. Só que parece que a militância não gostou muito da presença dele, os próprios assessores da vereadora, e agrediram o Arthur.
A vereadora rebateu e falou que a reunião era fechada e que ela foi sim invadida. Entraram sem ser autorizados, né, já filmando e fazendo provocações e que já estavam sendo feitas na reunião da parte da tarde. A presidência da Câmara prometeu tomar as medidas necessárias para resolver o caso. O Ministério Público vai investigar o desvio de quase 48 milhões. Linha 4 amarela do metrô de São Paulo durante o governo Geraldo Alckmin. Os promotores identificaram pagamentos milionários feitos pelo metrô para o consórcio espanhol Corsan Corviam. O dinheiro foi pago durante 2 anos, justamente quando a obra ficou completamente paralisada. O Ministério Público lista 29 irregularidades e deve investigar 50 funcionários do metrô e do consórcio espanhol Corsan Corviam, que até setembro de 2015 era o responsável pela obra de extensão da linha 4 amarela. O contrato foi rescindido pelo governo por causa dos atrasos na construção. Os promotores dizem estar de posse de documentos que comprovam o pagamento por serviços que não foram prestados e crimes como o pagamento de propina a funcionários públicos, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Quase 48 milhões de reais teriam sido desviados. Parte dos documentos foi fornecida por um delator anônimo. Segundo os promotores, e-mails trocados entre gerentes do metrô e do consórcio indicam fraude nas medições da obra. A ideia era confirmar uma área construída maior que a real para liberar uma parcela maior de dinheiro. Na estação do Morumbi, a obra já estava parada e, mesmo assim, o consórcio continuou recebendo repasses ao longo do ano seguinte. Esquema idêntico ocorreu na estação Oscar Freire. Segundo o Ministério Público, o metrô fez 7 pagamentos, mesmo sem o avanço da obra no período. As obras da linha 4 amarela foram retomadas em um novo contrato, 55% mais caro. A previsão de entrega das 4 estações que faltam até a Vila Sônia é 2019, 5 anos depois do prometido. E o procurador da República, Rodrigo de Grandes, do Ministério Público Federal, denunciou 9 ex-executivos envolvidos no chamado cartel dos trens em São Paulo, também durante o governo do PSDB. Eles são acusados de terem usado falsas empresas de consultoria e contas no exterior para lavar dinheiro de corrupção, para assegurar a atuação de um cartel de multinacionais na construção do trecho Capão Redondo, Largo 13, da linha 5 Lilás do metrô de São Paulo, pelo valor de 527 milhões de reais. Essa é a primeira denúncia do Ministério Público Federal no caso. Segundo a investigação, funcionários públicos receberão propina para favorecer empresas multinacionais fornecedoras do governo do estado entre os anos de 1999 e 2011, durante governos do PSDB. O Ministério Público Federal diz que o dinheiro que passou pelas empresas de consultoria irrigou contas de vários servidores públicos e agentes políticos, nem todos identificados pela investigação. Em nota, a CPTM e o metrô responderam que são os maiores interessados na apuração dos fatos, com o intuito de que os responsáveis sejam punidos na forma da lei e que haja restituição dos prejuízos aos cofres públicos. Ambas as empresas estão à disposição e vêm colaborando com a Justiça sempre que solicitado. O presidente Michel Temer, do PMDB, disse em nota que condena a paralisação ilegal da Polícia Militar do Espírito Santo e disse que esse comportamento é inaceitável. Em 7 dias, 122 homicídios foram registrados, de acordo com o Sindicato dos Policiais Civis. O texto diz que o presidente acompanha, desde os primeiros momentos, todos os fatos relacionados à segurança pública no Espírito Santo. Na nota, Temer ressalta que o direito à reivindicação não pode tornar o povo brasileiro refém. Na madrugada desta sexta-feira, as mulheres de PMs não entraram em acordo com o governo do estado e seguem ocupando a frente dos batalhões, impedindo a saída dos policiais. A questão do reajuste, eles só poderiam ver a possibilidade de nos fornecer a partir dos resultados de arrecadação do primeiro quadrimestre. Depois do fracasso nas negociações, o governo capixaba decidiu endurecer com os PMs e com as mulheres líderes do motim.
No total, 703 policiais militares já foram indiciados por crime de revolta, que é um motim realizado por PMs armados. A pena prevista para os policiais envolvidos pode chegar a 20 anos de prisão. As mulheres líderes do movimento também serão responsabilizadas pelos custos com a mobilização das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, devem ir ao Espírito Santo neste sábado para auxiliar nas negociações para o fim da paralisação dos policiais militares. A Federação do Comércio diz que o prejuízo com o fechamento das lojas, além de saques, já chega a 300 milhões de reais. A previsão é que, no total, pelo menos 3.500 homens das Forças Armadas, além de integrantes da Força Nacional, estejam patrulhando as ruas do estado até amanhã. E agora há pouco, o governo do Espírito Santo informou que chegou a um acordo com os policiais que pede por fim à greve. Foi feita uma reunião com os representantes dos PMs e foi acordado que os policiais irão voltar às ruas do Espírito Santo às 7 da manhã deste sábado. O governo do estado vai aguardar. Pelo trato, não haverá reajuste salarial para a categoria, mas o governo vai desistir das ações judiciais contra as associações e formar uma comissão para regulamentar a carga horária dos policiais. Iniciada no Espírito Santo, a greve dos policiais militares chegou ao Rio de Janeiro. Pelo menos 27 batalhões fluminenses tiveram protestos de mulheres de PMs hoje. As esposas e filhas dos policiais cercaram os batalhões na troca de turnos às 5 da manhã. Elas pedem melhorias nas condições de trabalho e pagamento de salários atrasados. Segundo o movimento, nem o 13º de dezembro foi pago pelo governo do Rio de Janeiro. As gratificações estão igualmente atrasadas desde novembro. Dos 27 batalhões que registraram protestos nesta sexta, em pelo menos 4 deles, os policiais não saíram da garagem para patrulhar as ruas, como na Tijuca, por exemplo. Nele, as mulheres estenderam um varal com fardas sujas de sangue, simbolizando os 20 policiais mortos só neste ano no estado, em confronto com bandidos. O caos chegou, estamos sem pagamento, sem dinheiro, sem modos, eles não têm como trabalhar, não tem nada digno para eles. Os protestos aconteceram na capital fluminense e também em cidades da Baixada, como Mesquita, Volta Redonda e Belford Roxo. Em Mesquita, um coronel que tentou furar o bloqueio e impedir o protesto foi agredido pelas manifestantes. Para evitar que a greve ganhe força, o comando da Polícia Militar começou a tomar medidas para prender policiais que apoiem publicamente o movimento. A capitã Ana Paula Montinho, de 37 anos, teve a prisão decretada por 72 horas ao publicar numa rede social apoio aos grevistas. Ela ficou conhecida no Rio por amamentar uma criança que chorava de fome durante uma ocorrência. Em entrevista a uma rádio gaúcha, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, disse que solicitou ao Exército e à Guarda Nacional que fiquem de prontidão para agir em caso de aumento na adesão às paralisações. Pezão também confirmou o aumento de 7,65% no salário dos PMs do estado já no próximo contra-cheque, para evitar avanço na insatisfação da categoria. Segundo um porta-voz do Comando-Geral da Polícia Militar do Rio, 95% dos batalhões do estado estão funcionando normalmente. É totalmente compreensível que observemos tais manifestações, mas, repito, deixar abandonado um terreno que a duras penas foi controlado, pagaremos um preço alto para retomá-lo. Neste exato momento, enquanto policiais não estão lá, criminosos estão se mobilizando. A agência de classificação de risco Standard & Poor's melhorou um pouco a classificação da Petrobras. A perspectiva da petroleira, que era classificada como negativa, subiu para estável. A Standard & Poor's citou a melhoria da liquidez e a estrutura de capital mais equilibrada da Petrobras. Mesmo com essa elevação, a empresa continua abaixo do grau de investimento, que funciona como uma garantia de boa pagadora para os credores. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, derruba a última liminar que impedia a posse de Moreira Franco do PMDB. Ele volta para o governo por enquanto, mas sem o chamado foro privilegiado, devido a uma decisão, desta vez, da Justiça do Rio.
No entanto, a situação do PMDBista será decidida pelo ministro Celso de Mello do STF na segunda-feira. Agora à noite, a Advocacia Geral da União respondeu os questionamentos feitos pelo Supremo. No documento, o governo Temer nega que Moreira tenha se tornado ministro para passar a ter foro privilegiado. O texto diz que é de interesse público manter o PMDBista no cargo. O decano da corte é o relator das ações que questionam a posse de Moreira Franco. Caberá a ele dar a palavra final sobre o caso. Fiel aliado do presidente da República, Moreira Franco assumiu a Secretaria-Geral da Presidência, ministério que foi recriado por Temer na sexta-feira passada. A oposição diz que foi para dar foro privilegiado a ele e, assim, Moreira Franco responder eventuais investigações no Supremo. O PMDBista foi citado na delação premiada do ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. Segundo o executivo, Moreira Franco tinha o apelido de Angorá e teria recebido 3 milhões de reais em propina da empreiteira. Moreira Franco nega. No dia da posse, Temer rebateu as críticas, disse que o ato era apenas uma formalização. Segundo o presidente, Moreira Franco já atuava como um ministro na prática. Antes, ele era secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, função sem status de ministro. As liminares que impediram a posse do ministro compararam a nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil de Dilma em março do ano passado. O petista não assumiu o cargo devido a uma liminar do ministro Gilmar Mendes. O juiz Sérgio Moro negou o pedido de liberdade ao deputado cassado Eduardo Cunha. Na quarta-feira, o ex-parlamentar se defendeu de acusações em audiência com o magistrado e apelou por liberdade por questões de saúde. Cunha afirmou ter um aneurisma cerebral. Ele disse que o presídio não tem condições de tratamento. Cunha está preso preventivamente desde outubro do ano passado, sob a acusação de ter recebido 5 milhões de reais em propinas. Alexandre de Moraes, indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal, passou por um treino informal para a sabatina no barco de um senador. A sabatina informal foi na noite da última terça-feira no barco do senador Wilder Moraes, do PP de Goiás. O jornal Estado de São Paulo divulgou fotos da embarcação no Lago Paranoá, em Brasília. Pelo menos 8 senadores participaram do jantar. De acordo com o senador Benedito Lira, do PP de Alagoas, foi um encontro para tratar de temas de interesse do país. Alexandre de Moraes foi indicado pelo presidente Michel Temer para a vaga de Teori Zavascki na segunda-feira. Ele deve passar por uma sabatina oficial na Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 22 ou no dia 1º de março. O nome dele ainda precisa ser aprovado na CCJ e no plenário da Casa. Atualmente, ele está licenciado do Ministério da Justiça e, desde quarta-feira, faz visitas no Senado em busca de apoio dos parlamentares. No barco do senador Wilder Moraes, ele teria sido questionado sobre a atuação como advogado do deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, e com uma cooperativa de transportes de São Paulo supostamente ligada ao PCC. Moraes também teria sido alvo de perguntas relacionadas à Lava Jato, legalização de drogas e prisão em segunda instância, todos temas que estão na pauta do Supremo. O ministro licenciado da Justiça, segundo o relato de senadores que estiveram no jantar, teria se esquivado de comentar esses assuntos. Sobre a Lava Jato, teria dito que, se tiver o nome aprovado pelo Senado, ele deve ser o revisor dos processos no plenário do STF. Em nota, Alexandre de Moraes disse ter sido surpreendido ao descobrir que a reunião com os senadores seria em um barco. Um juiz de Brasília concedeu nesta noite uma liminar impedindo o jornal Folha de São Paulo de divulgar informações do celular da primeira-dama Marcela Temer. O jornal teve acesso ao conteúdo das mensagens que Marcela trocou com um hacker que clonou o celular dela em 2016. Nas mensagens, o hacker ameaçava jogar o nome do presidente Michel Temer na lama, vendendo o conteúdo retirado sem permissão do celular por R$300 mil. O hacker foi condenado pela Justiça a 5 anos de prisão por extorsão, mas o conteúdo do celular estava em segredo de justiça, até que o jornal conseguiu acesso ao material e divulgou uma parte dele na tarde de hoje. Com a liminar, a Folha de São Paulo está proibida de publicar outros conteúdos da conversa com o hacker, até que uma instância superior da Justiça derrube a decisão.
Juiz federal Marcelo Bretas, do Rio, aceita a denúncia do Ministério Público contra o empresário Ike Batista, o ex-governador Sérgio Cabral, a mulher dele, Adriana Anselmo, e outras 7 pessoas. Agora, todos se tornam réus na Operação Eficiência da Polícia Federal, que é um desdobramento da Lava Jato. Ike Batista foi denunciado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Já Cabral por corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro. Se condenados, o Ministério Público Federal diz que a pena do empresário pode chegar a 44 anos e a de Cabral a 50 anos. No entanto, a legislação brasileira limita o cumprimento de pena a 30 anos. Para os procuradores, Ike Batista fez 2 pagamentos suspeitos à família Cabral. Um de 16 milhões e meio de dólares, referente a um contrato falso de intermediação da compra de uma mina de ouro. E outro pagamento de R$1 milhão para o escritório de advocacia da mulher de Cabral, Adriana Anselmo. Ike Batista está em Bangu 9 desde o dia 30, numa ala para presos sem diploma de ensino superior. Ele já esteve 2 vezes na sede da Polícia Federal do Rio para prestar depoimento. Mas, de acordo com seu advogado, Fernando Martins, o empresário só vai falar em juízo. E a defesa de Ike diz que, por enquanto, ele não fará delação premiada. Adriana Anselmo e Sérgio Cabral também estão presos em Bangu, mas numa outra ala do complexo penitenciário. Além dos 3, outras 6 pessoas viraram réus. Entre elas, ex-assessores de Cabral e Flávio Godinho, ex-sócio de Ike Batista e ex-dirigente do Flamengo. Na quarta-feira, a Polícia Federal tinha indiciado também a ex-mulher de Cabral, Suzana Neves, e o irmão do ex-governador Maurício Cabral. No entanto, o Ministério Público não apresentou denúncia contra os 2. No dia da deflagração da Operação Eficiência, em 26 de janeiro, eles foram levados para prestar depoimento à força, mas foram liberados em seguida. O ex-ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, afirmou desconhecer irregularidades para a composição da base parlamentar de apoio naquele período. Padilha foi ouvido pelo juiz Sérgio Moro como testemunha de defesa de Lula em um dos processos relacionados à Operação Lava Jato. O ex-ministro disse que qualquer prática espúria não fez parte das conversas com líderes partidários. Segundo o Ministério Público Federal, a base parlamentar do governo Lula reunia 73% da Câmara. E isso só foi possível em virtude do uso de recursos ilegais. Vamos agora ao comentário de cultura com César Job. O amor na era digital é o tema de fundo da peça Constelações, que Marília Gabriela e Caco Ciocler estreiam hoje no Sesc Santana. O texto é do jovem inglês Nick Payne. A estreia foi em Londres há 5 anos e logo deu um importante prêmio ao autor, que ainda nem tinha 30 anos. O enredo às vezes aproxima e às vezes afasta os personagens, como se vivessem vidas paralelas. O dinamismo das cenas e diálogos, as variações e os significados sublinhados por palavras prometem surpresas. Os 2 atores são pessoas muito especiais e não teriam escolhido um texto que não os estimulasse. A direção é de Ulisses Cruz, que é um craque. O pintor José Antônio da Silva, o excepcional naífe paulista, cuja obra sempre esteve presente nas grandes coleções de arte, ao lado de modernistas e concretistas, merece agora uma bela mostra na Galeria Almeida e Dale, que realça alguns aspectos de sua criatividade. O artista, nascido em Sales Oliveira, mas radicado depois em São José do Rio Preto, que lhe dedicou um museu, foi descoberto pela intelectualidade paulista no fim dos anos 40 e já em 1951 participou da primeira Bienal Internacional de São Paulo. Morreu há 20 anos, deixando um legado de cerca de 5.000 pinturas. A exposição, que será aberta amanhã, tem curadoria de Denise Matter, que escolheu 50 obras ícones dos anos 40 aos 80. E o Instituto Tomiotaki abre no dia 15 uma exposição do artista checo Jiří Kolar, conhecido por paulistas por ter participado da 10ª Bienal Internacional em 1969 e de uma grande mostra sobre os anos 60 em 2002 no MAN.
Kohler pertenceu à vanguarda artística e literária de seu país, teve muito sucesso como poeta, mas é mais lembrado por seus trabalhos de colagem e assemblagem inspirados em textos, notícias e posições políticas. Teve de deixar seu país por ser contrário ao governo autoritário e só pôde voltar depois da queda do comunismo. Suas obras, desde os anos 90, são disputadas em Praga. As que chegam pertencem ao Museu Campa. Aproveitem. Boa noite. E eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Um ótimo fim de semana para você. Tudo sobre a rodada do Paulistão você confere no Mesa Redonda. Neste domingo, 9 da noite. Assista agora. Todo Seu.